El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Como siempre estamos con una palabra de Dios tremenda para su vida, una palabra de Dios que cambia, que muda vidas, que muda carácter, que muda ministerios. Y hoy tenemos un convidado especial, tenemos al pastor Wilson Meneses. Está en San Pablo, él viaja por el mundo y lleva un estudio bíblico a las iglesias, a los ministerios, a todas las naciones, a través de su libro de comunicación Power para Lideranza. Seja bienvenido, Pastor Wilson. Obrigado por estar aquí conosco. Es un placer recibirle. Apóstolo Marcelo, bom dia. É um prazer imenso fazer parte aí desse momento, aproveitando que hoje é o primeiro dia do mês de agosto e quero declarar que o agosto para todos nós será uma bênção. A todos que estão assistindo ao vivo, os que irão assistir, hoje vamos bater um papo sobre comunicação power. Que lindo, que benção. Pastor, cuénteme cómo fue que nació en su corazón de escribir este libro. Na verdade, eu sou pastor sênior da Comunidade Apostólica Internacional Alfa e Ômega. Sou natural do Rio de Janeiro, sou implantador de igrejas, hoje morando no interior de São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba. Além de ser pastor sênior da Alfa e Ômega, eu sou diretor do Alfa Global. Alfa Global é uma rede de apoio para pastores e líderes, que todo ano, aqui em Pinda, há um encontro em novembro, um encontro anual com vários líderes do Brasil e outros países. E a comunicação power, a comunicação, porque conversando com muitos pastores, observando que alguns problemas não é falta de unção, alguns problemas nas igrejas é falta de comunicação. Tem muitas igrejas que têm muita unção, mas pouca comunicação. E a comunicação é uma linguagem no céu. Deus, ele se comunicava. Então esse livro, ele veio na existência de ajudar os pastores, os líderes, a se comunicar melhor com a família, com a esposa, no trabalho, mas principalmente na liderança cristã. Falta de comunicação tem sido um problema global. Então esse livro saiu pela essa ausência de comunicação. E nós temos também outros livros, temos o livro O Poder do Ambiente, e temos dado palestra, conferência em algumas nações. E a Comunicação Power é um livro que vai ajudar muitos pastores, muitos líderes a diminuir o problema na sua liderança. Comunicação, porque, apóstolo Marcelo, o problema da igreja está na liderança e a solução está na liderança. Tudo começa na liderança. E se tivermos comunicação poderosa, vai nos ajudar bastante. Você acha que muitos ministerios se han levantado sozinhos, né? E não estão debaixo de cobertura? Isso é um problema, né? Também. Sim, é porque isso também é falta de comunicação. Porque
andar sozinho é uma falta de comunicação, isolamento. Muitos querem ser pais, mas não querem ser filho. E para ser pai, tem que ser filho. Para ser pastor, tem que ser ovelha. Exato. Eu acho, por exemplo, eu sou argentino, né? E eu, como argentino, quando cheguei a Brasil, achei que falam assim. Deus fala comigo. Eu, na Argentina, nunca escutei isso. Deus fala comigo. Então, quando Deus falou, você não pode falar mais nada. Porque Deus falou com você. Agora, depois dá errado. E aí, o que fazemos? Deus se equivocou. Deus falou para que você dê errado em sua vida. Para que você caiu em pecado. Então, é isso que o Senhor está falando. Falta ser filho para depois ser pai. É uma boa. O apóstolo utilizou uma palavra que eu comento muito aqui para os pastores. Quando alguém fala para mim, Deus está falando, eu saio do meu conselho, porque se Deus está falando, vai cumprir. Então tem alguns tipos de pessoa, apóstolo Marcelo. Primeiro tem essas pessoas que tudo Deus está falando. E se Deus fala, modifica. Tudo do que Deus fala, modifica. E não vê modificação. Segundo tipo de pessoa é que só dá exemplo. Ela não pede conselho. Ela dá satisfação. Ela fala assim, pastor, eu já estou indo para tal cidade, olhe por mim, estou decidido. Ele não pediu conselho. Ele só deu informação. Aí eu falo para ele, ô filho, tu tá só me informando, hein? Tu não tá pedindo conselho. Tu tá me informando. Então tem líderes que só informam. Agora tem um modelo que é o melhor, é o do conselho. Fala, pastor, eu estou querendo fazer isso, porque eu estou querendo estar nesse projeto. O que você acha? Porque conselho muda a rota. Conselho muda a rota. E as pessoas não querem pedir conselho por falta de comunicação, porque elas querem realizar aquilo que elas desejam. Salomão é o homem mais sábio. Por que Salomão é o mais sábio? Porque Salomão tinha muitos conselheiros. Então, a comunicação power nos ajuda a saber pedir conselho. Aí eu falo, você não está pedindo conselho, você está me informando. Quando alguém fala comigo, com um pastor, eu falo, filho, você está me informando ou pedindo conselho? Não, porque a informação não muda nada. Tu só me informou, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, mas lembrando você, meu filho, tu está só me dando informação. Tu não está pedindo conselho. Se tu me pedir conselho, o conselho muda a rota, a informação não muda. Exato. Muitas pessoas erram em los conceptos, né? Quando você tem o conceito de relação com o Pai, com Deus, tenho uma relação com Jesus Cristo, mas tenho que ter uma relação com meu apóstolo, tenho que ter uma relação do apóstolo com os bispos, com os pastores, com os obreiros, é relação. E aí quando há relação, há unidade, há conselho, como o Senhor falou. Quando você tem conselho, tem sabedoria, porque se toma decisões no conselho. Então, quando você toma decisões, você vai a lo certo. Você não vai a lo incerto. Você não está provando. El outro dia di uma palestra a pastores, onde o líder comienza un proyecto. A los 3 meses muda. A los 2 meses muda otra vez. A los 4 meses muda otra vez. Mas tem que continuar el proyecto y finalizar el proyecto. No tem que ir mudando en el camino. Não temos. É isso mesmo. Lembrando, apóstolo, que Josué liderava 100 homens, mas servia água para Moisés. Josué liderava 100 homens, mas servia água para Moisés. Exato. Mesmo liderando 100 homens, ele servia Moisés.
Então, a comunicação power, então, repetindo, a falta do crescimento não é unção, é comunicação. As pessoas têm que entender que uma boa comunicação evita rebelião. Uma boa comunicação evita divisão. Uma boa comunicação evita rompimento. Comunicação fala de clareza. Deus era claro. Todos os projetos que Deus realizou, Deus foi claro com o homem, foi claro com Abraão, foi claro com Adão, foi claro com Noé. Deus era claro. Então, no meu entendimento, a falta de comunicação tem atrapalhado muitos líderes, mas aí também está o que você está falando. Andar sozinho é um diagnóstico que pessoas não gostam de se submeter, não gostam de se comunicar para ninguém. E a nossa vida é feita de relatório. Nós temos que dar relatório para alguém. Lembra os 12 espias? 12 espias? 12 espias. Para mim, os 10 espias voltaram reclamando, não por causa dos gigantes que viram na terra. Voltaram reclamando não por causa da incompetência deles, mas para mim eles voltaram reclamando porque eles tinham dificuldade de dar relatório. Moisés o enviaram para eles trazer relatório. Para mim os 10 já tinham dificuldade de dar relatório, então por isso que voltaram reclamando. Só Josué e Caleb tinha facilidade de dar relatório, tinha facilidade de se comunicar. Para mim os 10 se perderam. Não é porque viu um gigante na terra, porque tinha dificuldade de relatório para um líder. Já Josué e Caleb tinha facilidade, e Josué e Caleb entrou na terra. Olha só que perigo. É que hay muchas personas que falan siempre negativo. Es la visión de él es negativa. Entonces, ellos fueron a ten negativo, visión negativa, no podemos conquistar, somos como formigas delante de ellos. No podemos conquistar, más los demás que tenían la visión del reino, la visión de lo sobrenatural de Dios en su vida, en su ministerio, ellos veían que eran como langostas, que conseguían conquistar, que lo iban a comer como pan. Que ellos no iban en su fuerza, no iban en su brazo, iban en el poder del Espíritu de Dios. Y ahí iban a conquistar. Tremenda palavra, pastor. Porque aqui está no livro, onde falta comunicação, sobe espaço para a confusão. É verdade. Muitas vezes aqui eu utilizo. Y falan, empiezan a fofocar entre ellos los problemas, en vez de llevar el problema al pastor para solucionar, ellos quieren solucionar en el brazo, y ahí usa la lengua Satanás. Eu utilizo Gênesis 3:6, que Adão estava com Eva, Adão não estava distante da dona Eva, e eles foram enganados pela serpente. Ou seja, Adão ele presenciou o ataque, mas escolheu o silêncio. Adão presenciou o ataque da serpente, mas ele escolheu o silêncio. Gênesis 3:6. Oi? Por que preferiu o silêncio? Gênesis 3. Por que ele preferiu o silêncio? Porque a omissão. Porque Adão foi omisso. Ele preferiu a omissão. Então, quando nós somos omissos, nós criamos espaço para engano e se instala. Na igreja que o Senhor pastoreia, se alguém ficar fazendo fofoca do seu nome, um líder, alguém ficar ouvindo e não falar, ele está sendo omisso. Vai criar espaço para que o engano se instala. Adão aqui ele poderia interromper a conversa com a serpente, não poderia? Poderia interromper. Mas ele poderia ter lembrado para Eva da palavra de Deus, das promessas.
Ele poderia ter intercedido por Eva, mas ele preferiu ficar em silêncio. Tem muitos pastores ficando em silêncio. Tem muitos líderes ficando em silêncio. E o silêncio, hoje, aqui, é exatamente o que acontece hoje em muitos ministérios. Líderes que estão presentes, mas não se posicionam. Está presente, mas não se posicionam. E falta de comunicação. Enxerga o desvio, mas não confronta. Aí, a falta de comunicação traz desmotivação para a equipe, para a igreja. A falta de comunicação afasta. A falta de comunicação afastou Adão e Eva do reino. Afastou Adão e Eva do jardim. Já viu aquela linguagem? Vai tudo bem, mas não está bem? Está tudo bem, mas não está bem. Mas eles não querem falar o real motivo. Eles preferem dizer que está tudo bem. É um tudo bem enganoso. Então, quem está nos assistindo, o silêncio ou a falta de comunicação abre espaço para o inimigo. Eu sabia que ia acontecer, porque não falou? Eu sabia que isso ia acontecer, mas por que não disse? Eu já estava prevendo, porque não falou antes? Tem um assunto que eu vi, apóstolo Marcelo, muito forte que eu vi. Tinha um presbítero no Rio de Janeiro, isso é uma história contada, e é real. Ele estava vendo um casal de um diácono a caminho do motel, um amante. E esse presbítero, ele se escondeu, não acreditando naquela cena. E quando ele visualizou aquele diácono, que estava próximo do motel, ele se escondeu. Ele falou, não acredito. Aí ele viu o diácono entrar com uma moça e foi procurar o pastor. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu vi aqui o diácono com uma mulher. Eu me escondi, pastor. Eu não acreditei, me escondi. E ele entrou no motel. Pastor, esse diácono tem que ser suspenso de comunhão. Aí o pastor falou, primeiro quem vai ser suspenso é você. Porque você podia evitar de entrar no motel, você esperou entrar para me falar. Olha que coisa. Tremendo, não? Mas ele ficou escondido. Él confrontaba, también iba a evitar el pecado, mas si ya estaba en el corazón, iban a voltar. Sim, correto. Mas ele poderia evitar, de repente, né? Querido, o meu diácono tá. O que eu quero dizer é correto, está no coração dele, mas de repente já um líder acostumado a se omitir. E esperar as coisas acontecer para depois falar. Nós temos que falar antes de acontecer, não falar depois que aconteceu. Exato. Muitas pessoas leen la Biblia, tienen la Biblia en la mente, mas no en el corazón. ¿Cómo você dirigiria esse trabalho? Eu pessoalmente, o amor constrange. O amor constante. Eu iria, meu diabo, como está? Sem saber que é a situação. Como está você, meu diabo? Eu não ia permitir ele entrar. Também não ia constranger. Eu ia criar um assunto ali para desequilibrar aquele pecado sem perceber. Como Jesus fez com aquela mulher adúltera, lembra? Sim. Jesus criou. Ele falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus criou ali algo para desequilibrar, porque o amor constrange. Jesus constrangeu aqueles homens. Jesus poderia permitir que aquela mulher tomasse pedrada, morresse, depois entrasse em cena. Ele entrou em cena antes. Amém. Jesus entrou em cena antes. Excelente. Então, o amor constrange. A acusação não constrange, o amor constrange. A acusação paralisa, mas o amor constrange. Excelente, muito bom.
Pastor, me fala mais do teu livro. Então, me fala mais do teu livro. Sim. Então, aqui eu estou dizendo no livro que o silêncio de um líder, que é livro para líder, ele abre 3 portas perigosas. O silêncio, ele abre 3 portas perigosas. Primeira porta, a porta da interpretação errada. Quando um líder não fala, cada membro da equipe cria a sua própria versão em fatos. Concorda comigo? Concordo. Então, primeira porta da interpretação, da dedução. O lugar que não tem comunicação gera a porta da interpretação. As pessoas vão criando fatos, vão criando algo que não existe na mente, nas conversas. Porque não tem comunicação, cada um vai interpretar da forma que vê. Então, quando tem uma comunicação, quebra a porta da interpretação errada. Porque o livro tem uma frase que diz: quando o líder se cala, a serpente fala. Quando o líder se cala, a serpente fala. Então, pode a interpretação. Outra porta, apóstolo, que o silêncio traz, a porta da divisão, onde não há uma palavra oficial, surge boatos, desconfianças e grupos paralelos. A porta da divisão, porque se não tem comunicação, gera divisão. O que é divisão? Duas visões. A palavra divisão significa duas visões. Se o apóstolo Marcelo, se eu, apóstolo Wilson, não passar a visão que Deus deu para nós na igreja que nós pastoreamos, alguém vai dar a visão. Aí vai ser divisão. Sabe. A nossa visão tem que ser clara. O povo que está conosco, eles têm que saber a nossa visão. Se nós não passar a visão para eles, vai ter divisão. Vai ter boato, vai ter desconfiança. Porque as pessoas hoje eles querem seguir um líder que tem visão. E para ter visão tem que ter comunicação. Deus dizia, escreve. Deus dava Abacuque, escreve, Abacuque. Para que até aqueles que correm, até aqueles que são apressados, Abacuque, eles quando passar leiam. Deus estava falando para Abacuque, escreve até para quem tem ansiedade para ver, até que seja apressado para ver, escreve. Escreve a visão. E tem muitos líderes que você pergunta para eles, não tem visão. Tem oração, tem jejum, mas não tem visão. Então, a falta de comunicação, o silêncio, traz visão. Muita gente dividiu porque no ambiente não tem comunicação. Aonde o líder se cala, a serpente fala, apóstolo Marcelo. Então também é falta de sujeção, estar sujeito à visão do pastor. Porque, como você falou, Moisés e Josué, os dois tinham a visão. Né? Mas por que tinha visão? Porque tinha a visão. Mas os outros 8 não estavam na visão. Não. Mas por quê? Porque Josué e Moisés tinham comunicação um com o outro. Josué servia 100 homens, liderava 100 homens, servia Moisés. Eles tinham comunicação clara um com o outro. Tanto que quando Moisés morreu, Deus falou, agora chegou a tua vez, Josué. Pela tua fidelidade com meu servo, agora eu vou te honrar. Então, pastor que está assistindo, você que está nos ouvindo agora, como está a tua comunicação, meu querido? Aqui na igreja, eu tenho um discipulado com a minha equipe, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. Eu não abro mão. Na minha casa, a minha equipe de pastores
estão sempre aqui comigo. Eu não abro mão. Porque eu falo para eles, eu não formo pastor, eu não formo pregadores, eu formo líderes. E para vocês serem líderes, vocês têm que ser liderados. Só pode ser líder quem é liderado. Mas só pode liderar quem tem visão, quem se comunica. Amém. Por que muitos pastores estão sofrendo? Porque não comunica para o povo. É um pastor desconfiado, é um desconfiado, todo mundo é rebelde. Comunica a tua visão. Comunica. Não deixa a porta da divisão entrar. Esse pouco tempo eu preguei, agora em Xerém, no Rio de Janeiro, a pastores. Eu falei sobre formação de equipe. E uma das formações de equipe é acredita. O pastor tem que acreditar na sua equipe, a dar visão para eles, comunica, cria estratégia, chama no carro, cria viagem para estar junto, cria um almoço, cria um jantar, esteja perto, liga, procura, meu líder, meu liderado, meu filho, vou tomar um café, passa a visão, comunica a visão. A visão, ela tem que ser repetida. A palavra Deuteronômio, o livro Deuteronômio significa o livro da repetição. Deus, ele repete. A visão tem que ser repetida, tem que ser falada, tem que ser clara. Não pode deixar a visão ser jogada. Tem que falar da visão, tem que falar o que Deus falou contigo. A visão que Deus tem que repetir. Aí quando sozinhos se sentem sozinhos, ficam apartados e terminam sendo destruídos, né? Por esa falta de tener a alguien, ¿no? De poder hablar con su líder, de poder hablar con descargar, ¿no? Su angustia, su depresión, ¿no? Porque uno lleva las cargas de los demás. ¿Y quién lleva nuestras cargas? Es Cristo, voy a Cristo. Mas hay pastores que se han suicidado aquí en Brasil. ¿Por qué? Por falta de ter eso que se está falando, de ir y entregar, né? Ser liderados, entregar as cargas, né? Aqui eu faço café de pastor 2 em 2 meses, aqui na minha cidade. Quando fazemos um café, apóstolo Marcelo, após o café que nós realizamos, eu alugo uma chácara, acabou o café, eu pago a chácara, os pastores vão para a chácara para ter um tempo com a gente. Amém. Piscina, churrasco, com a família, com a minha esposa, as mulheres do pastor, dos filhos. Eu pago para eles virem a chácara, para ter um tempo para eles serem gente. Amém. Aí vamos ter agora em setembro mais outro café. Aí em novembro, 7 a 9, vamos ter um sítio aqui, uma chácara, que chama-se Alfa Global, 4ª edição. Nós cuidamos de mais de 100 pastores. E está aumentando, está multiplicando. E sabe que Deus falou para mim? Que o maior trabalho social é cuidar de pastores. Não que os outros trabalhos sociais não sejam válidos. Eu estou dizendo que o maior trabalho social, eu vou criar aqui em Pinto uma casa de recuperação para pastores. Casa de recuperação para pastores. Porque de 10 pastores, 8 estão desistindo de pastorear. Porque estão se sentindo estagnados sozinhos. E nós vamos criar uma casa de recuperação que vai ser o nome Casa de Paternidade. E pastor, se alguém quer entrar em contato com o Senhor, como pode fazer? Pode anotar meu número aí. Me chamar por número aí. O meu número é 12... No WhatsApp, 12 99204 12 99204 9229. Instagram, o meu Instagram, @Motiva Menezes. Instagram do Alfa Global, @Alfa Global, que é o nosso Instagram da minha rede de pastores.
Aqui, pastor, apóstolo Marcelo, eu recebo pastores semanal de todo o Brasil e mundo. Estava agora comigo um apóstolo de Buenos Aires. Você me contou, né? Na Argentina, né? Sim, estive na Argentina, estive no Equador, estive em Panamá, estive no Peru, estive no Paraguai, estive no Chile. Si alguien quiere contactar al Señor para hacer una palestra, el Señor va. Vou para 1000 pessoas, para 2 pessoas. Amém. Porque importa não é a paixão, não é o número, importa é a paixão. Amén. Excelente. Pastor, estamos llegando al final del programa y estamos teniendo un poquito de problema con la señal. No sé si a usted le pasa lo mismo, que está llegando tarde. Sim, mas Deus abençoe e gratidão pelo convite. Gracias, pastor, bendiciones. Desde ya quiero falar para todos vocês que amanhã en el canal Marcelo Parrelia y vocês van a poder entrar en contacto con el pastor y poder pedir estos estudios maravillosos. Amén. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.